Olá, bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, livro de Elizabeth Jorge, distribuído no Brasil pela editora Agnos. O capítulo de hoje, dia 22, vai falar sobre o coração responsável. Como pais, Jim e eu empregamos milhares, que pareciam milhões, de horas treinando, esperando e orando pelas nossas filhas, para que crescessem responsáveis. Fomos à aula para pais, lemos livros e nos encontramos com outros pais, na tentativa de aprender como incutir esse traço tão importante nas nossas duas meninas. Até desenvolvemos um sistema para atribuir uma nova responsabilidade às nossas filhas, ensinando-lhes como cuidar dessa obrigação e então as recompensando por mostrar uma responsabilidade naquela área ou naquela tarefa. Chamávamos de aprenda uma coisa, ganhe um dinheiro. Uma vez que aprendiam uma responsabilidade, elas ganhavam um privilégio ou recebiam uma recompensa pré-estabelecida. Nunca me esquecerei do dia em que a nossa filha mais velha, Catarine, tirou a carteira de motorista. Ela nos implorou e suplicou por dias, talvez até semanas, para deixarmos dirigir sozinha com a irmã Courtney até a escola. Não havia meio dela querer que o Jim ou eu a levássemos, e não havia meio dela querer usá-lo no rodízio de caronas. Finalmente, Jim cedeu, baixou a lei e deu instruções explícitas sobre dirigir de casa para a escola e vice-versa. Uma razão pela qual hesitávamos em deixar a Catarina usar o carro é que isso me deixaria presa em casa. Então, uma vez que ela concordou em fazer as minhas tarefas na volta da escola para casa, embarquei no plano. O grande dia finalmente chegou. Orei pelas meninas, acenei em despedida, entrei de volta para casa, caí de joelhos e orei até a Catarina me ligar da escola. Ela conseguiu. Viva! Às 15 horas fui ao show novamente, pois ela estava para iniciar o seu trajeto até o mercado. Ela tinha minha lista, dinheiro suficiente para a compra, e eu imaginava que ela e a Courtney chegariam em casa lá pelas 3h45. Para minha surpresa, às 3h15 a porta de casa se abriu e elas entraram. Fiz o que toda mãe tenta se lembrar de fazer. Perguntei se estava tudo bem, se houve algum problema, se uma delas estava se sentindo mal, etc. Finalmente eu disse, mas vocês não deveriam fazer as compras? Bem, nem vou tentar descrever os meus pensamentos e sentimentos depois que Catarina disse. Ah, mãe, a gente estava muito cansada para fazer as compras. A gente só queria chegar em casa. Como você imagina, tivemos uma pequena discussão sobre responsabilidade e depois disparei. Então, seja bem-vindo ao clube. Toda mulher, esposa e mãe vai ao mercado cansada. Isso é verdade. Mas já aprendemos a ser responsáveis nessa área. Outras pessoas dependem de nós e somos fiéis em cumprir com as nossas obrigações e cuidar das nossas responsabilidades. Agora, sigamos até essa qualidade deslumbrante que tanto reflete Jesus. Ao seguir por este capítulo, tenha em mente que, por definição, uma mulher responsável é aquela que é capaz de ser fiel em fazer algo ou terminar algo. Ela é competente e confiável. Os outros podem depender dela para fazer o que diz que fará e para fazê-lo quando ela diz que o fará. Se alguém lhe dá uma tarefa, não há preocupações sobre ela ou a tarefa. Ela a completará. Ela dará conta. Considere feito. Jesus nos mostra o caminho. Estamos prosseguindo pelos 30 dias para ter um vislumbre de Jesus e dar 30 qualidades de caráter que ele exemplificou entre muitas outras. Se você quer semelhante a Cristo, então precisará ser responsável. Jesus se encaixa perfeitamente nas definições mencionadas anteriormente e muito mais. Ele era totalmente confiável, alguém de quem se poderia depender totalmente e em quem o Pai confiava completamente. Nenhum deles se perdeu. O que está por trás da responsabilidade? Uma característica que vem do coração. Uma pessoa responsável é preocupada com os outros. Jesus foi a pessoa mais responsável que já andou na face da terra. Somente Jesus, de todas as pessoas que já viveram, cumpriu de forma perfeita cada tarefa e cada responsabilidade que lhe foi passada, seja cumprindo toda a justiça, seja fazendo os acertos para sustentar a sua mãe enquanto estava pendurado na cruz, seja completando a sua missão de morrer pelos pecadores e sendo capaz de dizer está consumado. Jesus foi responsável. Aqui está outra área de responsabilidade que Jesus também foi capaz de completar. Ele manteve os seus discípulos a salvo. Ele reconheceu seu cumprimento bem-sucedido desse encargo ao Pai, enquanto orava na noite antes do seu julgamento
Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Os discípulos foram mantidos sob a proteção de Jesus, e ele não perdeu nenhum. Você também pode confiar completamente nele e depender dele para a sua vida eterna. Ele afirmou isso em outra ocasião, dizendo: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém os arrancará da minha mão. Jesus não pode mentir. Portanto, quando ele promete proteção, você pode confiar nele e crer no que disse. Quando estiver enfrentando as tentações ou encarando a realidade de uma doença, de vida ou morte, você pode até ter certeza de que a promessa de vida eterna feita por Deus é segura, não porque é uma sensação agradável, mas por causa do poder de Cristo. Assim como o pastor protege as suas ovelhas, Jesus a protegerá da perdição eterna. Você pode confiar no bom pastor para guardá-la, sustentá-la e guiá-la no lar no céu, onde há plenitude de alegria e eterno prazer. Ele designou 12. Uma pessoa responsável também faz planos para o futuro. Jesus sempre soube que deixaria fisicamente a terra e retornaria ao céu. Ele tinha um plano para o futuro ao ver diminuir o seu tempo com os homens. Ele chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Ele designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Uma pessoa responsável sabe que qualquer coisa que vale a pena ter, vale a pena ser poupada e passada diante dos outros. O plano de Jesus era passar adiante a verdade da sua mensagem para um grupo seleto de homens. Então, quando ele partisse, eles, por sua vez, passariam adiante aos outros. O que você tem que é digno de ser passado adiante aos outros? Como cristã, você é responsável por refletir Jesus ao mundo observador? Como mulher cristã, você é responsável por ensinar e treinar a próxima geração de mulheres piedosas? Como mãe, você é responsável por ensinar e ser modelo de suas crenças e padrões cristãos para os seus filhos? Como uma mulher cristã, você é responsável por servir como auxiliadora do seu marido e amá-lo com o amor de Cristo? Uma pessoa responsável deixa recursos para que os outros possam cumprir as suas tarefas. Como você já leu, Jesus sabia desde o início que um dia deixaria este mundo. Então ele escolheu os seus homens. Depois começou a treiná-los para os meses restantes antes da sua morte. Ainda assim, esse breve treinamento não seria suficiente. Eles também precisariam da sua força e sabedoria. Como líder responsável, Jesus conhecia o limite do homem para o treinamento pessoal que ele poderia oferecer a esses futuros líderes. Então prometeu enviar alguém exatamente como ele para continuar o treinamento, para capacitá-los, para estar com eles e mais. Ao ler a promessa que Jesus fez aos discípulos, observe quanto tempo o Consolador estaria com eles. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. O Consolador de quem Jesus falava era o Espírito Santo, que a aconselharia, exortaria, confortaria, fortaleceria, intercederia e encorajaria os discípulos, exatamente da mesma forma como Jesus havia feito até a sua partida de volta ao céu. Você provavelmente conhece os seus limites físicos pessoais. Ainda assim, você tem um papel vital a desempenhar na vida da sua família, em sua igreja, em sua comunidade. E provavelmente há momentos em que você se acha sendo exigida demais pelas inúmeras responsabilidades. É fácil ficar sobrecarregada com tantas funções. Ao ocupar, lamentavelmente, você é limitada ao que uma pessoa pode fazer. Ainda assim, louvado seja Deus, você tem o Espírito Santo presente e disponível quando você anda no Espírito. Então, quando você tiver mais tarefas do que tempo e energia, olhe para cima. O Espírito Santo lhe dará do fruto: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Essas atitudes semelhantes ao de Cristo ajudarão a fazer o seu trabalho à maneira de Deus, de um modo que o reflete e honra. Dai a César o que é de César. Como já vimos muitas vezes durante nossa jornada com Jesus, os líderes religiosos de seus dias estavam continuamente procurando razões e formas para desacreditar a vida e o ministério de Jesus. Olhemos para uma das ocasiões em que pediram que Jesus respondesse a uma pergunta impossível. Foi basicamente isto: o povo deveria pagar impostos a um governo odiado, opressivo e estrangeiro? Qual foi a resposta de Jesus? Mais uma vez, a sabedoria de Deus falou por meio da resposta de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos 12:17. Jesus
era um cidadão responsável. Ele nunca quebrou qualquer lei civil no Antigo Testamento. Ele nunca ensinou os discípulos a fazer de outra forma. Nessa cena, Jesus estava ensinando responsabilidade com o governo. O apóstolo Pedro reiterou o ensinamento de Jesus quando falou aos crentes: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como eles enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. O contexto de ensino do Pedro era como viver no mundo de forma que traga glória para Deus, de forma que o reflita e represente de forma positiva. Nenhum governo humano é perfeito. Algumas pessoas, até mesmo cristãos, se recusam a obedecer certas leis no seu país, porque algumas legislações específicas parecem ser injustas ou mostrar favoritismo. Contudo, como cidadão, tanto do reino de Deus quanto da sua nação, você tem responsabilidade tanto com Deus quanto com o governo do seu país. A sua recompensa é de fato doce quando você suporta bem essa responsabilidade, pois a sua vida de bondade, cheia de boas obras, trará honra para Deus. A vontade de Deus não é um segredo. Ela não está escondida ou camuflada de forma inteligente no contexto da Bíblia. Ela fica bem à vista e a mulher cristã responsável se esforçará para buscar a vontade de Deus para a sua vida a todo custo. Siga essas diretrizes para a responsabilidade a fim de descobrir e fazer a vontade de Deus. Um cristão responsável é informado. A ignorância não é amiga da responsabilidade cristã. Na verdade, ela é a pedra de tropeço para ser confiável. Responsabilidade significa fazer a coisa certa na hora certa do jeito certo. Como você pode conhecer e seguir a vontade de Deus se não conhece a palavra dele? Estude a palavra de Deus para descobrir a sua responsabilidade. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um cristão responsável é obediente. A falta de conhecimento ou de entendimento não é culpa para a desobediência. Deus já lhe deu tudo pertinente à vida e à piedade. Como você pode viver em piedade e obedecer à vontade de Deus se não conhecer ou não se incomodar em compreender a palavra dele? Deus está lhe oferecendo uma vida abundante e vitoriosa, mas você deve procurar a sabedoria de Deus como a prata e a procurareis como quem procura tesouros escondidos. Assim você entenderá a vontade do Senhor. Um cristão responsável cresce na fé. Goste você ou não, Deus nos ordena a crescer no conhecimento de Jesus. O Novo Testamento está repleto de ordens, exortações, admoestações e encorajamento ao crescimento para a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo chamou isso de crescimento na plenitude de Cristo. Essa maturidade lhe dará em fundamento forte e estabilidade doutrinária. Então você conhecerá a vontade de Deus e formas para que não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina que aparece. Como em todas as coisas, a estrada para a maturidade espiritual passa pela Bíblia. Um cristão responsável usa os seus dons espirituais. O Espírito de Jesus lhe dá a capacidade espiritual como crente, para o bem dos outros membros do corpo de Cristo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Você é adotado e, portanto, responsável por ministrar os seus dons para que as outras pessoas na igreja sejam abençoadas. O seu dom é necessário e beneficia os outros. Por favor, seja responsável. Descubra os seus dons, desenvolva os seus dons, ministre os seus dons para benefício comum. Mais uma vez, recorra a Jesus. Ele cumpriu todas as suas responsabilidades até o fim, até a última responsabilidade indo à cruz para pagar a pena pelo pecado. Esse era de fato o ato extremo de responsabilidade de todos os tempos. Jesus se sacrificou como resgate pelos seus pecados. O cumprimento das responsabilidades dele com o Pai o levou à cruz. Aonde o cumprimento de suas responsabilidades está levando você? Deus não está pedindo para morrer por ele. Ele está lhe pedindo para viver por ele, para ser um sacrifício vivo. Romanos 12:1. Jesus possuía um coração obediente que o tornou responsável. Se você deseja realmente refletir o coração de Jesus, tenha como prioridade nutrir um coração que é responsável em obedecer a Deus e seguir os exemplos do seu Filho, Senhor Jesus. Querido Senhor Jesus, o desejo do meu coração é me tornar mais parecida contigo. Quero que as minhas atitudes e ações demonstrem que eu sou um sacrifício vivo, totalmente aceitável a ti, conforme aprendo sobre a responsabilidade. Obrigada pelo dom do teu Espírito Santo que me ajudará a ser responsável como filha do Rei e co-herdeira contigo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia e até amanhã.
e até amanhã. E até amanhã.